Enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo em seu corpo. A cada segundo, aproximadamente 3.800.000 novas células estão nascendo dentro de você. Esse processo acontece incessantemente, sem que você precise fazer nada, simplesmente porque assim é a natureza da vida. Seu corpo, em essência, não deseja envelhecer. Ele é projetado para um constante renascimento, para a regeneração, para a juventude eterna. Mas então, por que envelhecemos? Esta é uma pergunta que foi cuidadosamente oculta nos últimos 300 anos. E hoje, você finalmente a conhecerá. Mas antes de tudo, olhe para dentro de si. Neste exato momento, em cada uma de suas células, as mitocôndrias, pequenas usinas de luz, estão operando, gerando a energia vital. Existem mais mitocôndrias em seu corpo do que estrelas na vasta imensidão do universo visível. E agora, elas estão em um estado de fulgor ou apagamento, dependendo de um único fator que reflete sua condição atual. Visualize o que poderá acontecer após 30 minutos do que iremos explorar juntos. Contudo, é fundamental que você compreenda o que foi guardado em segredo, pois isso muda tudo. Em 1859, Londres foi palco de um congresso secreto. Não era um encontro científico nem político. Seus participantes não deixaram registros oficiais, mas sua realização está documentada em arquivos particulares de algumas famílias europeias, que só foram revelados no século XX. Ali, se reuniram indivíduos que detinham o controle sobre a indústria farmacêutica, o setor de seguros e as instituições religiosas da Europa. E eles tomaram uma decisão que alterou o destino da humanidade. Decidiram que um ser humano que vive por 150 anos não era perigoso por sua força física, mas porque acumulava algo que não se pode comprar, controlar ou roubar: sabedoria. Um indivíduo que sobrevive por 150 anos observa todos os ciclos da vida. Ele percebe como uma guerra reflete outra, como uma crise política se repete, como as mesmas estratégias se repetem incessantemente, apenas disfarçadas sob novas aparências. Essa pessoa não pode ser intimidada, não pode ser enganada, não pode ser forçada a abrir mão de sua liberdade em troca de uma ilusão de segurança. Em contrapartida, quem morre aos 60 anos mal consegue entender o que está acontecendo antes de partir. E foi então que eles iniciaram suas ações. A primeira medida foi o programa religioso. Cada sermão, cada livro de orações, cada texto direcionado às massas começou a transmitir a mesma mensagem: a vida é breve, a carne é frágil, o corpo é efêmero. Isso foi apresentado como uma forma de humildade, como sabedoria, como espiritualidade. Na verdade, era uma instrução para o corpo, um comando direto ao nível celular. Você é temporário. Você se degrada. Você morrerá. O corpo escuta o que a mente acredita. A segunda estratégia foi a destruição do conhecimento. Na tradição alquímica, existiam protocolos específicos para trabalhar com o corpo, práticas respiratórias que reativavam o sistema hormonal, técnicas sonoras que, a nível celular, ativavam os mecanismos de autorregeneração. Há formas de acessar estados de consciência que permitem influenciar diretamente a velocidade da renovação celular. Sacerdotes egípcios dominavam esses ensinamentos. Mestres taoístas os transmitiam de geração em geração. Os guardiões nos mosteiros tibetanos, nas comunidades Sufi e nos templos da Índia
tinham plena consciência de que o corpo pode se renovar por muito mais tempo do que nos dizem. E assim, começaram a ser sistematicamente eliminados. O que você acredita ser a realidade pode ser apenas uma sombra do que realmente existe. Ao longo da história, bibliotecas inteiras foram consumidas pelas chamas sob diversos pretextos, como heresia, superstição e paganismo. Praticantes de conhecimentos antigos eram rotulados como charlatães, ou até mesmo executados como feiticeiros. Muitos textos foram confiscados e mantidos em segredo, mas nem tudo foi destruído. Parte desse conhecimento se refugiou nas sombras, transmitido oralmente, codificado em tratados alquímicos, escondido atrás de símbolos e metáforas compreensíveis apenas para os iniciados. É deste subterrâneo que emergiu o que hoje praticamos. Vamos mais fundo. O terceiro e mais sutil aspecto a ser considerado é a transformação da percepção do corpo. Antes do século XV, em grande parte das tradições, o corpo era visto como um vaso alquímico vivo. Não como carne e ossos, nem como uma mera máquina. Era considerado um organismo vivo, inteligente e autorregenerativo, que responde à consciência, à intenção e ao estado emocional. Contudo, a filosofia cartesiana surgiu e fragmentou o ser humano em duas entidades, mente e corpo, separadamente. O corpo passou a ser encarado como uma máquina, e as máquinas são consertadas por médicos, que, por sua vez, obtêm medicamentos de empresas farmacêuticas. Isso não é um avanço científico, mas um modelo de negócios. Neste contexto, a indústria que se ergue em torno do medo do envelhecimento, que inclui farmacologia, estética e medicina anti-envelhecimento, é avaliada em trilhões de dólares anualmente. Essa indústria se sustenta na sua crença de que o envelhecimento é inevitável, que precisa ser tratado externamente e que seu corpo não tem capacidade de se regenerar por conta própria. Se você descobrir a verdade, essa estrutura falhará. Essa é a razão pela qual esses conhecimentos foram ocultados. É por isso que até hoje não são ensinados nas escolas. É por isso que cientistas que ocasionalmente tropeçam em mecanismos reais de longevidade recebem financiamento reduzido, zombarias de colegas e são alvo da imprensa sensacionalista. E aqui reside a essência. Há mais um aspecto que raramente é discutido, mesmo entre aqueles que se dedicam à verdade. O instrumento mais eficaz dessa estrutura não é o veneno na água ou a programação por meio da religião. É o estresse. O estresse cotidiano, aquele que você já não percebe porque se tornou o pano de fundo da sua vida, o ar que você respira, uma norma estabelecida. Nas tradições antigas havia uma fórmula clara. O ser humano que vive na ansiedade envelhece, enquanto aquele que habita na tranquilidade se renova. Isso soava como um conselho espiritual, mas na verdade era uma instrução médica. Quando o corpo se depara com uma ameaça, seja ela real ou imaginária, seja um leão na savana ou um e-mail urgente do chefe, as glândulas suprarrenais liberam cortisol, o hormônio da sobrevivência. Nessa situação, todos os recursos do corpo são direcionados a uma única tarefa: sobreviver a todo custo. E nesse momento, algo ocorre que poucos mencionam. O processo de regeneração é completamente desativado. O corpo não pode lutar e se reparar ao mesmo tempo. Essa é uma regra biológica. Sob a pressão de uma ameaça, todos os sistemas entram em modo de emergência. Imunidade, renovação celular, produção de hormônios da juventude e recuperação de tecidos são congelados. Tudo se concentra em um único objetivo: sobreviver. Se a ameaça persiste por uma hora, o corpo consegue lidar com isso. Mas o que ocorre quando essa ameaça se estende por anos? O cortisol começa a destruir o colágeno, a proteína que mantém a pele firme, as articulações saudáveis
e os vasos sanguíneos elásticos. Lentamente, de forma quase imperceptível, dia após dia. E os telômeros, aquelas capas protetoras nas extremidades dos cromossomos, se encurtam de 2 a 3 vezes mais rápido em pessoas que vivem sob estresse crônico. Pesquisadores, o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção sobre o envelhecimento. Estudos revelaram que o chamado idade biológica de alguns indivíduos pode ser até 10, às vezes 15 anos superior à sua idade real. 15 anos de envelhecimento causados pelo estresse crônico. Essa é a verdadeira moeda da normalidade. Os sábios da tradição taoísta referiam-se a este estado como Juimin, a incessante busca pela sombra. Um ser humano corre, se esforça, luta, mas a sombra, essa sempre se mantém à frente. As forças se esgotam, o corpo se desgasta, e a sombra nunca pode ser capturada, pois não está fora, mas sim dentro de nós. O medo, a ansiedade, a sensação de que o chão se afunda sob os pés, isso é o que realmente acelera o envelhecimento. Não é o tempo, nem a genética, ou mesmo uma alimentação inadequada. É a guerra interna que travamos em nosso próprio ser. E é a partir desse estado que estamos nos libertando, passo a passo, chave por chave. O Sol é o núcleo do nosso sistema, a fonte primordial de luz e vida. Tudo o que habita neste planeta é alimentado por sua energia. Agora, dirija seu olhar para dentro, para cada uma de suas células. Elas abrigam entre 100 e 2.000 mitocôndrias. A ciência contemporânea as denomina estações de energia. E está correta. Contudo, é como descrever o Sol unicamente como uma fonte de calor. É tecnicamente correto, mas muito incompleto. As mitocôndrias são, na verdade, pequenos sóis dentro do seu corpo. Elas são responsáveis pela produção de ATP, a moeda molecular da vida. Sem ATP, nenhuma célula pode se mover, pensar, regenerar-se ou mesmo existir. Toda a sua energia é gerada por esses pequenos geradores de luz que habitam em você. Quando você se encontra sob estresse crônico, essas mitocôndrias perdem seu brilho, sua eficiência diminui e o corpo entra em um modo de economia onde a primeira coisa a ser reduzida é a regeneração. Ao atingir um estado de paz consciente, essas mitocôndrias reavivam-se e processos que são impossíveis em situações de sobrevivência são ativados. Por isso, os mestres taoístas exigiam de seus discípulos uma única habilidade: aprender a parar, a fazer, a ser, pois na quietude, o sol dentro de suas células brilha com mais intensidade. Há um momento específico no ciclo da respiração que foi conhecido por mestres de diversas tradições: sufis, taoístas, sacerdotes de Amon, ortodoxos e mestres do silêncio. Esse é o instante da pausa após a inalação. 5 segundos para inspirar, 5 segundos de retenção, 5 segundos para expirar. Durante esses 5 segundos de silêncio, enquanto os pulmões estão cheios e o movimento é interrompido, o tempo linear se dissolve. O corpo se encontra em um intervalo, numa pausa entre o que foi e o que será. Esta é a verdadeira ponto da toca. As mitocôndrias recebem a quantidade máxima de oxigênio e começam a operar com máxima eficácia. O nervo vago é ativado e o corpo muda de um estado de guerra para um estado de criação. É neste intervalo que os alquimistas inseriam suas intenções. É nesse espaço que os sacerdotes pronunciavam fórmulas sagradas, não em voz alta, mas internamente. Durante cada um dos 6 movimentos, você retornará a essa pausa repetidas vezes. Existe uma estrutura em seu corpo
que é conhecida por todas as grandes tradições, embora cada uma tenha dado seu próprio nome. O nervo vago. Ele se origina no tronco cerebral, desce pelo pescoço, contorna o coração, passa pelos pulmões e se estende até o abdômen, alcançando cada órgão. É o nervo mais longo do corpo, o mais antigo e o mais enigmático. Quando está ativo, o corpo transita do modo de guerra para o modo de recuperação. O sistema imunológico se fortalece, a inflamação diminui e a regeneração se acelera. Nas Escrituras, há uma imagem que descreve essa estrutura, mais precisamente do que qualquer tratado de anatomia. Jacó teve uma visão, uma escada celestial que se ergue em direção ao infinito, repousa sobre a terra. Seu topo toca o céu, onde anjos ascendem e descem numa dança etérea. Esta escada é um nervo errante, um microcosmo biológico que se entrelaça com o corpo humano. Cada batimento do coração, cada respiração, representa uma jornada entre os mundos, subindo e descendo esse pilar invisível. É a via pela qual a luz do Espírito desce à carne, e onde a força de regeneração não é uma mera abstração, mas um impulso bioquímico palpável que se propaga por todo o ser. Quando o nervo vago é bloqueado, essa escada se fecha. O corpo, então, não recebe ordens de se restaurar, mas apenas de sobreviver. Contudo, quando o vago se abre, o canal se ativa. O que os textos místicos chamam de descida da graça, a ciência contemporânea denomina de dominância parasimpática. O resultado, em ambos os casos, é idêntico. O corpo começa a se curar por si mesmo. Os 6 movimentos que exploraremos hoje são práticas que abrem essa escada, ascendendo da terra ao céu, 3 dedos abaixo do umbigo, em uma profundidade sagrada. Para os mestres taoístas, esse local é conhecido como o Dantian inferior, o campo de Qi, um centro onde a energia primordial se acumula, a força que recebemos ao nascer, que pode ser dissipadas ou restauradas. Nos tratados alquímicos, esse espaço é chamado de caldeirão dourado, o Atanor do corpo, onde ocorre a grande obra. No Japão, os mestres se referem a esse ponto como Hara, o centro de equilíbrio, de onde emana um movimento que não pode ser desviado. A neurobiologia moderna revela que o intestino abriga cerca de 100 milhões de neurónios, o que muitos chamam de segundo cérebro. É nesse local que mais de 90% da serotonina é produzida e onde reside a memória imunológica. Divergentes em linguagem, mas todos conectados em uma única realidade. Seu corpo é composto por aproximadamente 70% de água. Você já sabe disso. Todos sabem. Contudo, poucos compreendem verdadeiramente o que isso implica. A água não é apenas um líquido. Ela é um cristal líquido. Uma estrutura capaz de receber e armazenar informações, registrando e transmitindo-as. O pesquisador japonês Masaru Emoto dedicou anos à fotografia de cristais de água, expostos a diferentes palavras, músicas e intenções. A água que era tocada por palavras de amor e gratidão formava cristais simétricos, puros e impecáveis. Por outro lado, a água que absorvia medo, raiva e ódio apresentava formas deformadas, caóticas e despedaçadas. Na alquimia, a água é considerada o espelho primordial, um reflexo do estado da alma. Isso não é uma metáfora. Quando você vive em constante medo, ressentimento ou ansiedade, a água em seu corpo assume uma estrutura desordenada. O fluido intercelular, a linfa, o sangue, todos fazem parte do meio onde suas células existem.
Se esse ambiente está distorcido, as células literalmente sufocam nele. Elas não conseguem se dividir corretamente, não recebem nutrientes, não se renovam. A regeneração é impossível em águas turvas. Porém, ao entrar em um estado de serenidade, no ponto zero, sua água interna começa a se reorganizar. As moléculas se alinham em uma rede ordenada. O ambiente se torna limpo, transparente e vivo, como a água de uma fonte montanhosa que nunca permanece parada. Ela flui, se purifica, se vitaliza. E assim, a transformação acontece. A respiração 555 não se resume a apenas uma interação com o oxigênio. Ao reter o ar, você começa a organizar a água que habita seu interior, transformando o caos em harmonia, criando um ambiente onde a regeneração não é um esforço, mas um estado natural do ser. Sacerdotes dos antigos templos egípcios realizavam rituais de purificação com água, não apenas externamente, mas internamente, através da respiração, da intenção e do estado de consciência. Eles possuíam um conhecimento que a ciência contemporânea ainda está apenas começando a articular. Antes de embarcar nesta prática, é essencial que você realize um ato simples. Sinta a água que flui dentro de você. Não a considere como uma abstração, mas como uma realidade palpável. 70% do seu corpo, neste exato momento, está atento ao que você pensa e sente. Envie a ela o sinal adequado. Faça uma pausa por um instante. Recorde-se de quando, pela primeira vez, percebeu que seu corpo começou a falhar. Aquele cansaço persistente que não desaparece. Algo que antes era fácil de realizar, mas agora se tornou um desafio. O instante em que você percebeu que algo havia mudado. Escreva sobre isso, mas não para mim, e sim para você mesma. Quando você nomeia aquilo que carregou internamente por tanto tempo, essa carga perde o poder sobre você. E agora, vamos seguir em frente. Levante-se. Neste momento, fique de pé, pois este não é um vídeo para ser apenas assistido. Este é um vídeo para ser vivenciado. O conhecimento que permanece apenas na mente é estéril. O conhecimento que passa pelo corpo é vibrante e vivo. É exatamente por isso que foi mantido em segredo, pois possui um poder real. 6 movimentos, 6 minutos cada um. 36 minutos que seu corpo irá registrar em nível celular. O primeiro segredo é o aumento ascendente. Fique em pé, com os pés na largura dos ombros, os joelhos levemente flexionados, braços ao longo do corpo e palmas voltadas para cima. Comece a elevar lentamente os braços, de forma que essa elevação leve exatamente 5 segundos. As palmas devem permanecer voltadas para cima durante todo o movimento. Levante os braços até que se encontrem acima da cabeça. Retenha a respiração por 5 segundos, com os braços esticados. Sinta o alongamento em sua caixa torácica. Ao expirar, traga os braços de volta, seguindo a mesma trajetória lenta. Repita esse movimento 5 vezes. A linfa não possui um sistema de bombeamento próprio. Ela se movimenta somente quando os músculos estão em ação. A elevação lenta dos braços inicia a drenagem linfática da parte superior do corpo. A caixa torácica se abre e o nervo vago recebe seu primeiro sinal. Na tradição cabalística, as mãos atuam como condutores entre os mundos. Ao levantá-las com intenção, você cria um vetor, uma direção pela qual a energia flui de baixo para cima, da terra para o céu. Na tradição hermética, esse movimento purifica o corpo etéreo, removendo os densos véus de informação que cercam a forma física, onde se acumulam programas de degradação, medos de extinção
e crenças herdadas sobre decadência, além do hipnose social relacionada ao envelhecimento. A cada elevação, você expurga essas programações de seu campo energético. O segundo segredo é o despertar das raízes. Uma perna permanece no chão, enquanto a outra se levanta lentamente, trazendo o joelho em direção ao abdômen. Mantenha-se equilibrado. Se seu corpo balança, é exatamente nesse movimento que a transformação acontece. Dedique 30 segundos a cada perna, realizando 3 séries. A ativação do cerebelo, do core, do aparelho vestibular e dos receptores dos pés ocorre simultaneamente, gerando novas conexões neurais. Isso estimula a produção de BDNF, a proteína responsável pela neuroplasticidade. O que você talvez não saiba é que a verdadeira arte de equilibrar-se vai muito além da simples força muscular. Os mestres do Qigong sempre nos ensinaram que ficar em uma perna é, na verdade, um poderoso exercício de manter sua própria realidade estável. Quando tudo ao seu redor parece em movimento, é nesse momento que sua capacidade de sustentar o equilíbrio é colocada à prova. Cada vez que você se mantém firme, você faz uma escolha que transcende o físico, afetando suas conexões neurológicas e sua energia vital. Você está moldando uma nova realidade, uma que permite a renovação do seu corpo, ao invés de se adaptar àquela que foi imposta a você. Agora, vamos explorar o terceiro segredo, o simples, porém poderoso, ato de batucar nos meridianos. Inicie este processo com a ponta dos dedos, suavemente batucando na área das clavículas, começando do centro do peito em direção aos ombros. Depois, siga descendo pela parte interna do braço esquerdo, do ombro até a palma da mão, e em seguida, suba pela parte externa. Repita este movimento com o braço direito. Sincronize cada batida com sua respiração. Bata ao inspirar, pause na retenção e continue ao expirar. Dedique 3 minutos a esta prática. O toque mecânico sobre a pele ativa receptores que promovem uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Os capilares se dilatam, a linfa é ativada e as fáscias, o tecido conectivo que mantém a estrutura do corpo, se relaxam. Na tradição da acupuntura, a pele é vista como um mapa dos meridianos, as vias por onde flui a energia vital. Cada ponto que você toca representa a saída de um canal para a superfície, um lugar onde o invisível se encontra com o visível. Ao percutir seu corpo, você desperta essas áreas sensíveis. A memória não está apenas no cérebro, mas também nas fáscias e músculos, onde padrões, tanto pessoais quanto herdados, estão gravados. O ato de batucar serve para apagar velhas memórias, despertando códigos de luz que estavam adormecidos sob camadas de tempo e experiência. Agora, vamos nos aprofundar no quarto segredo, a espiral do dragão. Levante-se. Coloque os pés na largura dos ombros e as mãos sobre os quadris. Lentamente, comece a girar o tronco para a direita, mantendo os quadris estáveis e voltados para a frente. Apenas a parte superior do corpo se movimenta. Sinta a suave torção percorrendo sua coluna vertebral. Mantenha-se nessa posição durante um ciclo completo de respiração. Após isso, retorne ao centro e gire para a esquerda, repetindo o mesmo processo. Faça 5 repetições para cada lado. Ao longo da coluna vertebral, flui a medula espinhal, que contém 31 pares de nervos que governam cada órgão e célula do corpo. Essa suave torção estimula esses nervos, distribuindo uniformemente o líquido sinovial e restaurando a nutrição dos discos intervertebrais.
Na prática do Kundalini Yoga, a coluna é vista como a coluna Mero, o eixo que conecta os três mundos. Através dela, a energia vital se move em espiral, um movimento que não é mera coincidência com a forma da molécula de DNA. Nos gânglios nervosos ao longo da coluna, armazenam-se o que os místicos chamam de bloqueios kármicos. Padrões de resposta que foram herdados ou adquiridos, gerando tensões crónicas que mantêm a pessoa presa a ciclos repetitivos. A torção da coluna é, assim, um ato físico de espremer esses padrões, semelhante ao que se faz com uma esponja, liberando espaço interno para a novidade. Por fim, chegamos ao quinto segredo, o descenso centrador. Levante-se, com os pés alinhados na largura dos ombros. Coloque ambas as palmas sobre a região do tândem, 3 dedos abaixo do umbigo. Ao inspirar, visualize a energia subindo da terra, através dos seus pés, até alcançar o centro sob suas mãos. Na pausa da respiração, sinta essa energia se acumulando nessa área. Ao expirar, flexione ligeiramente os joelhos, apenas o suficiente para que você possa sentir a conexão com a terra. Você está prestes a descobrir um segredo profundo sobre a energia que flui dentro de você. Imagine-se na posição de se sentar, mas sem realmente fazê-lo. O centro de gravidade do seu corpo desce alguns centímetros. Permita-se permanecer neste estado. Ao inspirar novamente, retorne à posição ereta. Repita este movimento 5 vezes. As profundas fibras musculares das pernas são as responsáveis por armazenar a maior quantidade de mitocôndrias em nosso corpo, verdadeiros reservatórios de energia vital. Realizar um agachamento lento ativa esses centros de forma altamente eficiente. A região que os taoístas chamavam de portais da vida passa a receber um fluxo sanguíneo intensificado. Na alquimia, existe um princípio conhecido como fixatio. A fixação é fundamental. Após uma transformação, é imprescindível estabilizar a matéria em sua nova forma. Caso contrário, ela retornará ao seu estado anterior. Os 4 primeiros princípios abriram canais, deslocaram padrões e ativaram a energia primordial. O 5º princípio é a fixação. Você deve enraizar o que foi conquistado, permitindo que a luz penetre nos ossos e nos tecidos. Sinta como a terra o sustenta. Uma árvore com raízes profundas é inabalável. Neste momento, você é essa árvore. Agora, avancemos ao 6º princípio, o fechamento do selo. Coloque-se em pé. Feche os olhos. Una as palmas das mãos em frente ao coração, com os dedos voltados para cima. Pressione as palmas uma contra a outra, de forma firme o suficiente para sentir a ativação dos músculos do peito e dos braços. Mantenha essa posição durante 3 ciclos completos de respiração. A cada exalação, aumente ligeiramente a pressão. A cada inspiração, mantenha a pressão, com os ombros relaxados. Os alquimistas chamavam esse processo de coagulatio, que se refere à condensação. Esta é a fase final do grande trabalho. O centro cardíaco gera um campo eletromagnético que é 60 vezes mais potente do que o do cérebro. Esse campo transporta informações, programas e intenções. Quando você coloca as mãos sobre o coração com o propósito de regeneração, você está programando esse campo. Ele começa a transmitir uma nova mensagem. Não estou lutando para sobreviver. Estou em processo de renovação. O seu corpo escuta isso. Cada célula do seu ser capta essa frequência. Todos os 6 princípios
com uma descrição detalhada de cada movimento, os tempos de respiração e explicações serão compartilhados em um espaço reservado. Guarde essa informação para que você possa praticar diariamente, sem a necessidade de retornar aqui, mas acessando diretamente onde for necessário. E agora, sigamos adiante, pois o mais importante ainda está por vir. Sente-se, feche os olhos e respire de maneira natural. No campo da epigenética, que estuda como o ambiente influencia os genes, existe um conceito chamado transmissão transgeneracional. Isso significa que experiências vividas por seus ancestrais podem estar registradas em seu DNA, na forma de marcas que ativam ou desativam certos genes. Em seu corpo, existem programas que você não criou. Os xamãs se referem a isso como fios ancestrais, que conectam o indivíduo aos seus antepassados não apenas por meio do sangue, mas também através de padrões, reações corporais e crenças relacionadas ao envelhecimento e à doença. Esses fios podem conter mensagens como: em nossa linhagem, as feridas são fatais. Isso não é um destino inevitável, é uma gravação. E toda gravação pode ser apagada. Continue respirando segundo o padrão 555. No momento de retenção, visualize diante de seus olhos internos uma espécie de tecido, prateado e denso. Isso representa programas herdados, crenças sobre doenças, fraquezas e o inexorável desgaste. A cada exalação, observe como esses fios se tornam mais finos, perdendo sua luminosidade, como a luz que entrou nas mitocôndrias nas últimas 30 minutos, dissolvendo-os. Faça isso sem esforço, sem resistência. Apenas libere, como o gelo da primavera se desprende do rio. Imagine um momento em que você sente a transformação de algo cinza e frio em uma energia calorosa e dourada, uma essência que sempre esteve oculta sob camadas de programações alheias. Esse é o seu código original, purificado, imune ao medo herdado de gerações passadas. Você não precisa seguir o mesmo caminho de envelhecimento que seus antepassados. Aquela era a história deles, escrita em circunstâncias que não existem mais em sua realidade. O fatalismo biológico não é uma lei da natureza, mas uma herança que se perpetuou de geração em geração. Hoje, essa corrente se rompe. Permita-se permanecer no momento presente, sem pressa de agir. Apenas ouça seu corpo. O que você percebe? Uma sensação de calor? Um leve formigamento? Uma leveza que indica que seu corpo se transformou um pouco? Na tradição védica, essa experiência é conhecida como Akasha. Trata-se do espaço primordial, o primeiro elemento a partir do qual todos os outros são tecidos. Não é meramente um vazio, mas um campo de possibilidades, aquilo que existe antes da forma, antes da densidade, antes do tempo. Quando seu corpo adentra esse estado, ele deixa de ser um mero repositório de memórias e se transforma em uma folha em branco. Nesse exato instante, a regeneração ocorre de maneira distinta. Não se trata de recuperar o que foi desgastado, mas de recriar com a mesma velocidade com que um embrião se desenvolve, pois os mesmos mecanismos são ativados. O nível de células-tronco, a atividade da telomerase, a velocidade de renovação celular, tudo isso se transforma em um estado de profunda calma consciente. A ciência já reconhece isso. Mestres do passado tinham plena consciência disso, muito antes de qualquer descoberta científica. Eles chamavam de retorno à fonte. Nós o chamamos de regeneração. Ambas as expressões têm o mesmo significado. Em 2009, o Comitê Nobel
realizou um feito inédito, concedendo um prêmio em fisiologia e medicina a uma descoberta que formalmente validou algo que por milênios era considerado misticismo. Elizabeth Blackburn e seus colaboradores comprovaram a existência de uma enzima que, de fato, reverte os relógios biológicos. Essa enzima é conhecida como telomerase. Para entender a revolução que isso representa, é preciso primeiro compreender o que são telômeros. Nas extremidades de cada uma de suas cromossomos, encontram-se áreas protetoras chamadas telômeros. Eles funcionam como as pontas plásticas dos cadarços, protegendo a fita de DNA de Vênus. A cada divisão celular, os telómeros se encurtam, um pouco mais curtos a cada divisão, até que, ao alcançarem um comprimento crítico, a célula não pode mais se dividir. Ela envelhece e morre. Os cientistas costumavam referir-se a isso como os relógios biológicos da morte. Parecia que nada poderia ser alterado. O tempo flui em uma única direção, sempre avante. Entretanto, Blackburn fez uma descoberta que paralisou o mundo científico. Existe uma enzima nas células que realiza o oposto. A telomerase se aproxima dos telómeros encurtados e os restaura. Ela não apenas interrompe o processo de encurtamento, mas reconstrói o que já se perdeu. O tempo é revertido. Essa é a conquista reconhecida pelo Prêmio Nobel. É ciência oficial. Contudo, foi essa mesma pesquisa que levou os cientistas a um silêncio reflexivo. Ao explorarem o que ativa a telomerase, descobriram uma relação inesperada. A atividade da enzima está diretamente ligada ao estado de consciência. Em situações de estresse crônico, a telomerase quase não funciona. Os telômeros se encurtam rapidamente, acelerando o envelhecimento. Um estado de profunda consciência e calma, por outro lado, oferece uma chave para a regeneração. Existem segredos que atravessam milênios, e um deles é a sabedoria ancestral que nos revela a verdadeira natureza do ser. Recentemente, os estudos conduzidos sob a liderança da renomada Blackburn mostraram que a telomerase, uma enzima que desempenha um papel crucial na regeneração celular, ativa-se em estados de meditação. Os resultados foram surpreendentes. Indivíduos que praticam regularmente a parada mental apresentaram uma ativação da telomerase 30% superior ao grupo de controle. Essa diferença não é meramente estatística. Representa uma variação significativa no envelhecimento biológico, equivalente a vários anos. Agora, permita-se refletir por um instante. O que a ciência moderna revelou é, na verdade, um eco das verdades que os mestres taoístas conheciam há 3.000 anos. Embora não tivessem o termo telomerase ou o conceito de cromossomos, eles entenderam a existência de um estado que chamavam de Wu-Ji. Este é um estado de ausência de limites, onde o corpo ultrapassa o processo de envelhecer e algo interno começa a operar em um sentido inverso. Eles sabiam que esse estado poderia ser alcançado através da respiração, da suspensão do tempo linear, na chamada ponto zero. O que praticamos hoje, a respiração 555, cada pausa, cada momento de silêncio interior, é uma ativação da telomerase. Um prêmio Nobel comprovou que os sacerdotes sussurravam ao longo das gerações. Agora, pergunte-se: por que esse conhecimento não é ensinado nas escolas? Você provavelmente já pressentiu a resposta. Desde a infância, fomos condicionados a acreditar que o cérebro é o principal comandante. Nos disseram que o cérebro lidera e o corpo, por sua vez, é apenas um executor. Esta é uma das mentiras mais profundas que nos foram impostas. No final da década de 90, o Instituto Hartmut, na Califórnia,
começou a investigar algo que muitos considerariam absurdo: a contagem de sinais neuronais, ou seja, quantas instruções são enviadas do cérebro ao coração e vice-versa. O resultado desafiou toda a neurociência contemporânea. O coração envia ao cérebro 40 vezes mais sinais do que recebe. O coração não é apenas uma bomba que impulsiona o sangue sob ordens do cérebro. Ele se revela como um centro de comando independente, possuindo sua própria rede neural, composta por cerca de 40 mil neurônios, que processam informações, tomam decisões e enviam comandos, inclusive para o cérebro. Os neurobiologistas o chamam de pequeno cérebro do coração, mas isso é apenas uma parte da revelação. O coração gera um campo eletromagnético que é 60 vezes mais potente que o campo elétrico do cérebro e 5.000 vezes mais forte que seu campo magnético. Esse campo se estende por vários metros ao redor do corpo humano, interagindo com os campos de outras pessoas e transportando informações. Que tipo de informações? Você se pergunta? Estado emocional, intenções, programas internos. Quando o coração pulsa de forma caótica, sob a influência do estresse, medo e ansiedade, esse campo emana desordem. O cérebro, então, capta o sinal de perigo e inicia uma cascata de hormônios destrutivos: cortisol, adrenalina, tudo o que acelera o processo de envelhecimento. Mas, quando o ritmo cardíaco alcança um estado que os cientistas chamam de coerência, a transformação é profunda. Coerência é quando os batimentos cardíacos se organizam em um ritmo suave e ondulante, similar ao respirar de um oceano sereno. Nesse instante, o cérebro se alinha ao coração, a hormonal se ajusta e o sistema imunológico se fortalece. E o mais impressionante, os mesmos marcadores de regeneração celular se ativam. Você já parou para pensar na profunda transformação que a prática da meditação pode provocar em sua vida? É um caminho que muitos iniciados trilham, mas que agora se revela acessível a todos. Inúmeros praticantes de alto nível, após anos de dedicação, relataram experiências magníficas que podem ser alcançadas em questão de minutos. Não se trata de pessoas que dedicaram 2 décadas a essa prática, mas de indivíduos comuns, que simplesmente conseguiram harmonizar seu coração em um estado de coerência. Quando o Dr. HeartMath revelou esses dados pela primeira vez, muitos receberam suas descobertas com ceticismo. Era algo muito desconfortável, muito revolucionário para ser verdade. Contudo, as experiências foram repetidas em laboratórios distintos, com diferentes grupos de pessoas, e o resultado permaneceu inalterado. Agora, voltemos às raízes do que as grandes tradições sempre ensinaram. Os sacerdotes do Antigo Egito realizavam um gesto ritual primordial ao colocar a mão sobre o coração e não sobre a cabeça. Na tradição sufista, o centro do coração era descrito como o espelho de Deus, um local onde o ser humano conecta-se diretamente com a fonte da criação. Na filosofia védica, a Anahata, ou chakra do coração, serve como ponte entre os centros inferiores do corpo e os superiores. O foco não era o cérebro, mas sim o coração. Os místicos cristãos falavam sobre a oração do coração, uma prática que se dava não na mente, mas no âmago do ser. Os sufis, por sua vez, se dedicavam a deslocar a atenção da mente para o coração, descrevendo essa transição como um estado em que o tempo perdia sua relevância. O tempo cessa, a coerência do coração se manifesta, a linearidade do tempo se dissolve. E aqui está a essência. O sexto-chave do fechamento da selo não é um gesto meramente estético, mas uma ativação poderosa. Ao unir as palmas e colocá-las sobre o coração, você ativa fisicamente esse estado. Você direciona sua atenção ao centro cardíaco e dá ao coração o sinal de entrar em coerência. Um coração que comunica-se com o cérebro
40 vezes mais intensamente do que o contrário, envia essa mensagem para cima. O cérebro a capta. A sua sistema hormonal se ajusta e o corpo, em sua essência, é despertado. Um simples gesto, 3 segundos de intenção e toda a transformação se inicia. Os sacerdotes talvez não conhecessem o termo coerência, mas compreendiam os resultados e transmitiam esse gesto de geração em geração. Não era apenas por ser uma tradição bonita, mas porque realmente funcionava. O que ocorreu com seu corpo nas últimas 40 minutos é apenas o começo, não um fim. Um único ato não mudará sua vida, assim como um copo d'água não sacia a sede para sempre. Mas a repetição diária traz mudanças profundas e inevitáveis. Os alquimistas costumavam dizer que a natureza não dá saltos. A transmutação ocorre lentamente, passo a passo. Mas ela acontece, desde que a prática não seja interrompida. 6 chaves, 36 minutos, todos os dias. Após uma semana, você notará a primeira mudança. Mais energia, um sono mais reparador. Seu corpo responderá de maneira diferente. Um mês depois, as transformações serão evidentes. As pessoas ao seu redor começarão a questionar o que você está fazendo. E após 3 meses, ao se olhar no espelho, você não reconhecerá mais a si mesmo. Não se trata de um milagre, mas sim do resultado de fornecer ao seu corpo, dia após dia, o que ele realmente precisa. Um comando para se renovar. E, por último, lembre-se, seu corpo aguarda a sua decisão. Aceite essa transformação.